E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu queria falar um pouco hoje sobre mapeamento de processos. Antes de desenvolver, não existe algo a ser feito? Sim, existe. E esse algo é mapear o processo. Perfeito? Beleza, então vamos lá. Qual que é a minha proposta aqui? Mostrar para vocês com o processo mais simples que eu pude pensar para mapear. Eles perguntam o que é mapear um processo? É isso que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, a gente tem que saber qual que é o processo. A ideia desse processo é a seguinte: eu vou entrar na busca de CEP do correio, vou botar um CEP qualquer aqui e ter de volta o endereço e bairro e localidade, etc. Esse é basicamente o processo. Daí agora tu me pergunta: pô, Henrique, eu realmente preciso fazer uma documentação para um processo desse? Olha, acho que seria algo um pouco estranho a gente documentar um processo desse, porque ele não tem muito, de fato, tanta utilidade em ser automatizado dessa maneira, mas para efeitos de aula, sim, ele é muito possível de ser mapeado. Então, beleza. Existem três coisas que eu levo em conta que eu digo que é necessária, que são necessárias para qualquer processo ser mapeado. São as seguintes: premissas, padronização e passo a passo. Então, são os três P's de um processo. Ele tem premissas, ele tem padronização e ele tem passo a passo. O que esse processo aqui me diz? Tá? Olhando aqui por cima dele. Vou pegar um CEP e vou pesquisar as informações. Beleza, mas esse não é o processo todo, certo? O meu input nesse caso, ele é um CEP e o meu output é informações na tela. A gente sabe que para um processo ser útil, ele precisa ter um input sólido e um output mais sólido que pode ser utilizado para alguma outra coisa. Né? A gente pelo menos tenta imaginar. Então, o meu processo, na verdade, ele vai ser um casaquinho ao redor disso. O que eu quero? Eu quero receber um arquivo de Excel e eu quero devolver um arquivo de Excel. Então, eu quero receber um arquivo de Excel com os CEPs que eu tenho que pesquisar. Então, eu não vou ter só um CEP, eu vou ter uma lista de CEPs e eu vou devolver um Excel com os dados de cada uma dessa lista, né? De cada um dos CEPs dessa lista. Então, aqui já vou pegar um exemplo para vocês. Um Excel que vai ser o meu input e um modelo de Excel que vai ser meu output. A gente está fazendo o quê? A gente está padronizando o processo. Então, beleza. Eu tenho o meu Excel de input aqui, certo? Com uma lista de CEPs e eu tenho um Excel de output. Legal? Legal. Qual que é a parada? Isso daqui é o que a gente chama de padronização, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente só vai aceitar um Excel com um nome X, um Excel com a coluna na posição Y, e a gente vai entregar um Excel com um nome específico também e com certas colunas aqui. Então, a gente não pode dormir no ponto e achar que qualquer coisa que vem a gente pode processar e qualquer coisa a gente pode devolver. Tem que ser padronizado. E é para isso que a gente está aqui. Beleza, agora que a gente definiu isso, a gente tem que ir para a parte de premissas, certo? Então, deixa eu chegar aqui numa documentação. Eu já tenho pronto, já deixei pronto para vocês, obviamente, mas eu fiz um básico do básico do PDD, que é um Process Definition Document. Então,
como é que o meu processo funciona. Eu imaginei, obviamente, algumas coisas a mais, né? E fui colocando para que a gente pudesse ter premissas. Então, a primeira coisa que eu coloquei, e tenho em mente que um PDD real ele é muito mais completo do que isso, só que eu quis só dar um exemplo para vocês, o robô vai receber um arquivo de Excel disponibilizado em uma pasta input definida, padronização definida, contendo uma base de CEPs a serem consultados e devolver os dados do CEP em uma nova planilha Excel a ser disponibilizada numa pasta destino, padronização também. Premissas, eu tenho que ter acesso ao navegador Google Chrome, eu coloco alguma coisa em relação a ele ser 64 bits e ser da versão 104x ou para cima. Acesso liberado ao site dos Correios pela URL XX, né? Aqui, obviamente, acesso liberado. Os Correios é um site que qualquer um pode estar acessando. Não é o caso sempre, dependendo do serviço que tu usa, mas só para dar um exemplo. E acesso a um serviço de envio de e-mails. Pô, e-mail, Henrique? A gente nem tinha falado de e-mail nesse processo. Exato. Eu coloquei um flare a mais aqui. O que eu fiz? Tem uma parte do processo que manda o e-mail. Beleza? E ele executa uma vez ao dia, às 14 horas. Fechou? Fechou, então. A gente já tem padronização e a gente já tem premissas. E agora a gente precisa do passo a passo. Como a gente tem um robô de RPA que utiliza a tela, o nosso passo a passo nada mais vai ser do que, obviamente agora eu estou listando um processo muito simples, mas geralmente a gente faz uma gravação e tira prints da gravação e vai circulando e fazendo marcações nos prints para colocar na documentação. Nesse caso já foi feito anteriormente, mas é um processo bem simples que dá para ser feito online, basicamente, né? A definição do passo a passo. Então, como é que ele funciona? Passo 1. A gente acessa o arquivo que vai ser disponibilizado neste caminho aqui. C2.RPA, BP, CEPs para consultar, .xlsx. Certo? Então, se o arquivo não existir, eu vou enviar o e-mail para a área responsável. Uma mensagem através do e-mail. Essa é a mensagem. Esqueceu o arquivo? Por favor, colocar o arquivo. Atenciosamente, o usuário. Que pode ser robô, pode ser o nome de quem que eu quero que ele esteja mandando nome em nome, o e-mail, mas enfim. Essa é a parte que eu coloquei o e-mail. Né? É uma parte a mais, só para ter um nível de complexidade a mais. Só que é isso. Caso o arquivo exista, né, que é o que a gente espera, é o caminho feliz, não é uma exceção, eu vou seguir para o passo 2. Passo 2, que eu abro o arquivo, eu vou obter todos os CEPs que estão na coluna CEP e armazenar na memória interna do robô. A gente vai denominar lista CEP. Isso é um nome para ser colocado dentro do robô? Não, é só estou denominando aqui porque eu vou fazer uma referência depois. Certo? Então essa é uma lista CEP. Se vou seguir para o passo 3, caso o arquivo não possua coluna com os CEPs, o robô deve lançar uma exceção de negócio, encerrar o processo. Estou falando do ponto de vista de um robô, essa é uma exceção de negócio porque a gente não vai ter os dados da maneira que a gente quis padronizar. Então, quando uma exceção ela é de natureza de negócio, a gente tem que dar uma exceção de negócio. Beleza. O passo 3 é acessar o site dos Correios na URL definida em premissas, aquela lá em cima que eu acessei aqui. E para cada item da lista CEP, referenciando o que já estava lá em cima, executar os seguintes passos. Digitar no campo com a legenda, digite um CEP ou um endereço. O CEP que o robô pegou no passo anterior. Lembre, para cada item da lista CEP. Então ele pegou o CEP. Em seguida, selecionar o item Todos no menu do campo onde está escrito Todos. Né? Onde está escrito, na verdade, esse CEP é não sei o que. Eu devia ter mudado essa. Este
CEP é... Em seguida, clicar em buscar, certo? Se depois da consulta aparecer essa tela de dados não encontrados, marcar esse CEP como exceção e pegar o próximo. Então, assim, este item da lista ele é uma exceção. Então, eu não tenho dados. Então, eu não vou fazer nada sobre isso. E, se depois de consultar o CEP eu obtiver esses dados, eu vou armazenar eles na tabela resultados e daí clicar em botão nova busca, que eu vou buscar o próximo. Eu volto para cá e vou executando para cada um deles. É desta maneira que eu vou escrever um processo que tem um loop, que tem uma sequência, uma repetição, ou que eu executo algo para cada item. E depois de execução de todos esses itens, eu vou e eu crio um arquivo XLSX com a estrutura igual a que está nesse print, padronização, e coloco todos os dados da tabela resultados e salvo nesse caminho aqui. Então, beleza, esse é o meu processo. É extremamente possível repetir o processo só lendo isso daqui. Extremamente possível, certo? Eu vou pegar aqui, vou até colocar um outro aqui, só para a gente testar. Vou pegar aqui esse CEP, vou entrar aqui, digitar, CEP de todos, buscar. Então, tá aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo. Ver se vai dar certo. Deu certo. Né? Só para mostrar como seria. Né? E clique em nova busca. Deixa eu pegar um aqui que eu sei que não existe, porque eu acabei de colocar. Né? Acabei de colocar ele, então ele não existe. Ou pelo menos eu acredito que não. Vou tentar, e que ele vai aparecer que os dados não encontrados. Então eu ignoro e dou nova busca. Basicamente, o que eu fiz? Eu escrevi um processo de maneira padronizada, que é fácil de entender e mais fácil ainda de automatizar. Eu escrevi um processo que ele é muito fácil de entender e ele é fácil de automatizar. Por quê? Porque está muito claro o que o robô precisa fazer. Está muito claro que essas ações são feitas para cada item. Está muito claro onde tem que ser pego o arquivo. Está muito claro onde é colocado o arquivo. Entendem? Daí depois, quando esse processo for automatizado por uma ferramenta e ele usar fila e usar a tabela, usar collection, usar etc. Daí a gente tem uma abordagem mais técnica. Por enquanto, a gente já está sendo muito técnico em falar de guardar esses CEPs na memória, por exemplo. A gente poderia estar fazendo igual um ser humano faz, ir linha por linha e escrever linha por linha. É válida, é uma abordagem válida para colocar na documentação. Só que esse jeito mais estruturado de pensar, de como colocar numa documentação, ajuda muito a gente, ajuda muito o desenvolvedor. Então, quando a gente está desenvolvendo, a gente padronizar, a gente ter premissas e a gente colocar um passo a passo compreensivo, um passo a passo que fala assim, o céu é azul, e o desenvolvedor não pensa, será que ele quis dizer que é verde? Não, ele quis dizer que o céu é azul. Isso ajuda muita gente. Então, basicamente é isso. Mapeamento de processo para RPA, quando é por tela, é fazer um tela a tela e escrever as regras. Quando existem integrações e lógica, é descrever com a maior clareza possível a lógica. Quando há anexos, é colocar os anexos. Quando é para usar modelos, colocar os modelos. Mapeamento de processos não tem segredo. A única coisa que a gente tem que entender é que não é um processo se ele não puder ser executado repetidamente, se ele não puder ser ensinado e se ele não for claro com relação às regras e com relação ao passo a passo, a sequência de ações. Então, é assim que a gente faz o mapeamento de processo. Beleza?
Um grande abraço a todos.